Quero também, então, aqui acrescentar que não estou, é claro que não estou, defendendo nenhuma instituição religiosa. Eu não tenho nenhum compromisso com a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, eu deixei esta instituição muito jovem quando percebi que ela não era fiel realmente ao que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram. Mas também não tenho nenhum compromisso com o protestantismo e nenhuma denominação protestante, tá? Ou chamada evangélica. Será que a instituição religiosa chamada Igreja Católica Apostólica Romana teria adulterado o Evangelho segundo Mateus no capítulo 28, versículo 19, acrescentando a este versículo o trecho em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Pois bem, este será o assunto deste vídeo, que já é o quarto desta série, onde nós estamos tratando especificamente desta passagem em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Se você não assistiu ainda aos vídeos anteriores, eu quero convidá-lo a fazer isto ao término deste vídeo, ou se você preferir agora, vou deixar aparecendo aqui em cima o primeiro vídeo, que foi a introdução, cujo título é Batismo em nome de quem? O segundo vídeo tratou do primeiro ponto da nossa investigação e o título é Mateus 28:19, estaria contradizendo Atos dos Apóstolos? E depois gravamos um terceiro vídeo tratando do segundo ponto da nossa investigação, cujo título é Mateus 28:19, houve ou não acréscimo? Se você não assistiu esses vídeos, eu quero incentivá-lo a conferir também. E não tenha medo da verdade, não tenha medo de onde a nossa investigação irá nos levar. Quero adiantar aqui que não estou partindo de nenhum pressuposto. Eu não estou sendo tendencioso nos meus vídeos, eu estou apenas compartilhando o resultado das minhas investigações. Eu procuro, inclusive, ser bastante criterioso, procuro ser cuidadoso e buscando examinar tudo que eu consigo encontrar a respeito do assunto que é alvo da minha investigação. E este vídeo é o resultado de mais uma investigação que foi motivada por comentários que foram feitos em alguns vídeos anteriores, onde houve a informação de que o Papa Bento XVI, que é o Joseph Ratzinger, já falecido, faleceu no último dia do ano passado, dia 31 de dezembro de 2022. Pois bem, houve uma informação de que Joseph Ratzinger, em um de seus livros, ele teria admitido ou revelado que a Igreja Católica Apostólica Romana teria criado o trecho em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, eu fui então atrás desta informação, investigar a sua origem e encontrei o livro de Joseph Ratzinger, que é o livro intitulado Introdução ao Cristianismo. Vai aparecer aqui, ou melhor, aqui, ó. Vai aparecer desse lado aqui, que é Introdução ao Cristianismo, como você está vendo aqui do meu lado. Este livro, ele evidentemente não foi escrito em português, então eu conferi também a edição do livro na língua original em que ele foi escrito, que foi o alemão. E agora você está vendo aqui também, ao meu lado, a capa de uma das edições deste livro em alemão. Queria também dizer que a capa que eu mostrei aqui do livro em português é uma das capas. Existe outra de uma edição mais antiga, mas o conteúdo é o mesmo. Introdução ao Cristianismo. E eu consegui encontrar o trecho do livro onde Joseph Ratzinger supostamente revelaria que a frase em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo teria sido uma fórmula criada em Roma. Então, vamos a esta investigação. Eu quero compartilhar com você alguns slides que eu preparei
para mostrar para você aonde estão os trechos do livro, tanto em português quanto em alemão, e que deu a margem para esta, eu vou já adiantar aqui, para esta fake news, tá? Porque não é isto que Ratzinger está dizendo. Eu não sei se você já percebeu, e também não sei se isso acontece em outras nações. Eu penso que, claro, deve acontecer também. Mas eu já notei que os brasileiros, de um modo geral, tá? De um modo geral, têm muita dificuldade em analisar um texto, em interpretar um texto. Então tiram o texto do contexto e acabam tendo um entendimento equivocado do que ele está dizendo. E foi exatamente isso que aconteceu com este trecho do livro de Joseph Ratzinger. Porém, temos mais um problema aqui. Eu percebi que a tradução para o português, ela foi muito infeliz. Foi uma tradução realmente infeliz, porque aonde, por exemplo, deveria estar escrito credo apostólico ou credo dos apóstolos, foi traduzido como símbolo apostólico da fé, e não credo apostólico, que todos sabem o que é o credo apostólico, eu creio que sim, né? Inclusive aqui, deixe-me ver, eu acho que eu deixei a página, nesse livro aqui, Documentos da Igreja Cristã, livro que eu recomendo, muito bom mesmo. Eu recomendo livros geralmente que são recursos de pesquisa, e este é um deles. Então aqui nós temos na página 60 deste livro, o título Os Credos, e aqui o mais antigo deles, e a respeito deste que Joseph Ratzinger está falando no seu livro, que diz assim: creio em Deus onipotente e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, este é o chamado Credo dos Apóstolos, evidentemente não foi reescrito pelos apóstolos, tá? Eu quero já adiantar isto, mas ele ficou conhecido desta maneira, como credo apostólico ou credo dos apóstolos. Peço um pouquinho da sua paciência para que façamos a leitura do trecho do livro de Joseph Ratzinger, que deu margem a esta fake news de que Ratzinger teria revelado neste livro que o trecho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Mateus 28:19 seria um acréscimo da instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Aliás, eu quero também aqui lembrar a todos que, assim como eu não tenho nenhum pressuposto para começar as minhas pesquisas, ou seja, eu não começo uma pesquisa querendo que ela confirme alguma pressuposição minha, não, antes pelo contrário, eu pesquiso para tentar descobrir a verdade. E se eu estiver enganado, eu não vejo nenhum problema em reconhecer que eu estava enganado. Como, por exemplo, no passado, eu acreditava na linha pré-tribulacionista e depois eu percebi que era um erro, que se tratava de um erro. Porém, não me coloco o rótulo nem de mesotribulacionista e nem de pós-tribulacionista. Eu quero distância de rótulos, porque eles nos colocam dentro de uma caixinha pré-concebida e eu não quero compromisso com rótulos. Quero também, então, aqui acrescentar que não estou, é claro que não estou, defendendo nenhuma instituição religiosa. Eu não tenho nenhum compromisso com a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, eu deixei esta instituição muito jovem quando percebi que ela não era fiel realmente ao que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram. Mas também não tenho nenhum compromisso com o protestantismo e nenhuma denominação protestante.
tá? Ou chamada evangélica. Então quero aqui deixar bem claro que eu não estou na defesa de nenhuma instituição, tá bom? Dito isto, vamos então a esta página que você vai ver agora na tela, onde está o capítulo 2º do livro de Joseph Ratzinger, que foi publicado em 1968, chamado Introdução ao Cristianismo. Como você sabe, Joseph Ratzinger foi o chamado Papa Bento XVI. Então vamos lá. Título: Forma Eclesial da Fé. Título do capítulo 2º. Primeiro ponto: preliminares à história e à estrutura do símbolo apostólico da fé. Como eu disse, a melhor tradução para isso seria Credo dos Apóstolos ou Credo Apostólico. Prosseguindo. Tudo o que se disse até aqui girou em volta da pergunta formal: que é a fé e onde posso localizar-se no mundo do pensamento moderno, onde pode exercer sua função? Assim, forçosamente ficaram em aberto outros problemas mais vastos relacionados com a fé, e o conjunto, quiçá, se nos tenha apresentado ainda excessivamente pálido e indeciso. As respostas só podem ser encontradas com um olhar direto para a fé cristã em sua feição concreta, que a seguir vamos analisar, tomando por guia o assim chamado símbolo apostólico. Talvez seja útil fornecer alguns dados sobre a origem e estrutura do símbolo. Vamos dar uma pausa aqui. Eu quero lembrar que o que está falando aqui de símbolo é o chamado Credo Apostólico, que nós acabamos de ler neste livro aqui, Documentos da Igreja Cristã. Prosseguindo aqui, então. Talvez seja útil fornecer alguns dados sobre a origem e estrutura do símbolo que contribuirão para esclarecer o porquê do nosso proceder. A forma básica do nosso símbolo apostólico cristalizou-se no correr do 2º e 3º século, em nexo com o rito batismal. Então vejam que ele está falando sobre o credo apostólico, assim, aqui chamado de símbolo apostólico. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. O que nasceu na cidade de Roma? O que aqui foi traduzido como símbolo apostólico, que é o credo dos apóstolos. Por isso eu disse que não foi criado pelos apóstolos. O próprio Joseph Ratzinger está aqui declarando que foi originário de Roma. Prosseguindo. Então ele está falando da fórmula. Vou repetir aqui a frase. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. Contudo, seu lugar interno de origem é a liturgia, ou mais exatamente o batismo. O rito batismal, fundamentalmente, orientava-se pelas palavras de Cristo. Outra pausa aqui. Então ele está dizendo que o rito batismal, tá, o modo como a Igreja Católica Apostólica Romana realizava os batismos, fundamentava-se pelas palavras de Cristo e não por algo que foi criado em Roma. Quais palavras de Cristo? Mateus 28:19, onde está escrito: ide fazei discípulos, e como está aqui nessa tradução, vou colocar de novo aqui na tela, ide fazei discípulos a todos os povos e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. De acordo com esta ordem, o batizando ouvia 3 perguntas. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Primeira pergunta. Segunda, crês em Jesus Cristo, Filho de Deus? E, finalmente, a terceira, crês no Espírito Santo? A cada uma das perguntas, o batizando respondia: creio, sendo de cada vez mergulhado na água. Portanto, a fórmula mais antiga do símbolo realiza-se em tríplice diálogo e está enquadrada no rito batismal. Então, perceba que o que Ratzinger está dizendo é que o credo dos apóstolos, ele foi originário de Roma.
Isto, inclusive, é confirmado neste outro livro aqui, que eu também recomendo, mas é um livro de uma leitura um pouco, digamos, mais acadêmica, O Cristianismo através dos Séculos, onde na página 95 desta edição, aqui no trecho O Desenvolvimento da Regra de Fé, está escrito o seguinte: a fórmula mais antiga, semelhante à usada por Rufino, esse Rufino nós já vimos que ele foi um dos que escreveu o chamado Credo dos Apóstolos. Então, a fórmula mais antiga, semelhante à usada por Rufino, e essa foi a que nós lemos aqui, é de cerca do ano 400, e ela apareceu em Roma por volta de 340. Então, o credo apostólico apareceu em Roma por volta de 340. Eu vou tirar uma foto aqui, tá? Não reparem que está já marcado aqui o livro, eu gosto muito de marcar o livro com uma caneta marcadora de texto, e aqui está escrito, vou repetir, vai aparecer aí na tela: a fórmula mais antiga, semelhante à usada por Rufino, cerca do ano 400, apareceu em Roma por volta de 340. E é disto que Joseph Ratzinger está falando no seu livro. Ele não está falando que Mateus 28:19 foi adulterado em Roma. Ele está falando que o credo dos apóstolos foi originário de Roma. E aqui neste livro está inclusive dizendo a data, por volta de 340, do ano 340. E o que a Igreja Católica Apostólica fazia no momento do batismo era basear-se neste credo dos apóstolos com as perguntas: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus? E você crê no Espírito Santo? E a pessoa respondia: creio, 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 e era batizada. Então era desta forma que era realizado o batismo, e evidentemente que o credo dos apóstolos, ele se inspirou, digamos assim, também em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, não houve esta adulteração, até porque no vídeo anterior eu mostrei manuscritos anteriores a quando a instituição Igreja Católica Apostólica Romana começou a se formar, o que não se deu antes do ano 325, que foi a data do famoso Concílio de Nicéia, promovido pelo imperador Constantino, mas se deu somente após o imperador Teodósio, que foi aquele que oficializou a fé cristã como religião do Império Romano. Foi o mais terrível ataque que a fé cristã recebeu, porque as pessoas começaram a ser obrigadas a se tornarem cristãs, o que evidentemente não dá certo. Nenhuma fé nasce por imposição. Sobre isso eu quero falar mais adiante. Mas eu não vou parar por aqui, tá? Como vocês sabem, eu gosto de me aprofundar e eu quero compartilhar com vocês também as páginas do livro em alemão. Eu quero que você veja aí na tela, por favor, as páginas desse mesmo trecho do capítulo 2 deste livro em alemão. Tá? O trecho que eu li, está em duas páginas, página 45 e 46, do livro original em alemão, da versão original. E agora eu quero mostrar aqui para você na tela a comparação, tá, da página em alemão com a página em português. Ali está o título em alemão e o primeiro ponto. E agora quero mostrar como foi traduzido pelo Google Tradutor este título e este primeiro ponto. Foi traduzido da seguinte maneira: a forma eclesiástica da fé. Primeiro ponto: observações preliminares sobre a história e estrutura do Credo dos Apóstolos. Então vejam que na tradução do Google Tradutor foi traduzido, eu diria, mais corretamente, como Credo dos Apóstolos, que é como nós chamamos
aquele texto que eu li, que foi escrito por volta do ano 340. E vamos então agora comparar essa tradução do Google Tradutor com a tradução que ele fez diretamente do texto escrito em alemão por Joseph Ratzinger. Vamos comparar com a tradução que está na versão em português. Então veja aí na tela. Em português, na tradução em português, está forma eclesial da fé. Até que não muda muito. Na tradução do Google está a forma eclesiástica da fé, que ficou até melhor, né? Eu diria, essa tradução do Google. E o primeiro ponto está traduzido na versão em português do livro como preliminares à história e à estrutura do símbolo apostólico da fé. E na tradução do Google, considero que está melhor traduzido como observações preliminares sobre a história e estrutura do Credo dos Apóstolos. Pois bem, eu desconfio que a falta de estar escrito Credo dos Apóstolos no texto em português é que gerou esta confusão. Porque toda vez que o texto em português fala de símbolo apostólico, existe uma ideia de que estaria falando de Mateus 28:19, e não é isto, tá? Então vejam que na tradução do texto, que eu mostrei a página 45 e 46 para vocês, feita pelo Google, vejam aí na tela, não está escrito símbolo apostólico, mas Credo dos Apóstolos. Peço um pouquinho de paciência, porque eu vou fazer a leitura aqui para que isso fique bem claro para você. Tudo o que foi dito até agora se deteve na questão formal sobre o que é realmente a fé e onde no mundo do pensamento moderno ela encontra seu início e onde pode desempenhar uma função. Os problemas relacionados ao conteúdo de maior alcance permaneceram tão necessariamente ainda em aberto, a coisa toda talvez ainda muito pálida e vaga. As respostas só podem ser encontradas olhando para a forma concreta da fé cristã que queremos considerar a seguir, usando as diretrizes do chamado Credo dos Apóstolos. Então, percebam, o alvo aqui do assunto é o Credo dos Apóstolos. Prosseguindo, pode ser útil prefaciar alguns dados sobre sua origem e estrutura, que podem ao mesmo tempo elucidar a correção desse procedimento. A forma básica de nossa confissão. Qual confissão? Do Credo dos Apóstolos. Tá? Então, prosseguindo. A forma básica de nossa confissão foi formada no decorrer dos séculos 2 e 3 em conexão com o batismo. No que diz respeito à sua origem local, trata-se de um texto da cidade de Roma, mas o seu lugar de origem interior está no serviço divino, mais precisamente no rito batismal. Virando agora aqui, na continuação do texto das páginas 45 e 46 do livro em alemão. Eu estou aqui vendo a versão do Google Tradutor diretamente do texto em alemão, que foi o idioma no qual Joseph Ratzinger escreveu, tendo em vista que ele era alemão. Prosseguindo, então. Esta, por sua vez, ou seja, o rito batismal, baseava-se na sua forma fundamental na palavra do ressuscitado, transmitida em Mateus 28:19. Ide, fazei discípulos de todas as nações e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim, 3 perguntas são feitas aos batizados. Você acredita em Deus Pai, o Todo-Poderoso? Você crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus? Você acredita no Espírito Santo? O batizado responde a cada uma dessas 3 perguntas com o credo, eu creio, e depois é imerso na água. A forma mais antiga de confissão ocorre em um diálogo de 3 partes, em perguntas e respostas, e também está inserida no processo de batismo. Eu espero francamente que você não tenha dificuldade com interpretação de texto e que você compreenda que Joseph Ratzinger não está em momento algum dizendo que Mateus 28:19 foi escrito em Roma.
O que foi escrito no século II ou III, segundo ele, mas que este livro diz que foi no século IV, por volta de 340, foi o credo dos apóstolos, e não o que está em Mateus 28:19. Então, por favor, não vamos perverter o texto. Mas ainda tenho algo mais a dizer. Suponhamos que tivesse realmente Joseph Ratzinger revelado que a instituição chamada de Igreja Católica Apostólica Romana tivesse adulterado Mateus 28:19. Se isto tivesse acontecido, a questão é, por que então também não adulteraram Marcos capítulo 16, versículo 16, onde está escrito o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, se essa instituição religiosa tinha por objetivo adulterar Mateus 28, versículo 19, acrescentando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então por que não adulterou também Marcos capítulo 16, versículo 16, colocando aqui, quem crer e for batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é uma questão interessante. E também por que essa instituição católica manteria textos que são problemáticos para o próprio catolicismo. Há um vídeo que eu gravei contando por que eu deixei essa instituição, eu vou deixar aqui em cima aparecendo, é um vídeo que eu gravei há anos atrás, no meu canal pessoal Alan Capriles, contando por que eu deixei essa instituição. E foi precisamente porque eu descobri, lendo o próprio Novo Testamento que eles me deram de presente, eu descobri ali muitas incongruências. Eu não poderia continuar congregando nesta instituição religiosa com tantas divergências assim acerca do que o Senhor Jesus ensinou e do que os apóstolos também ensinaram e colocaram em prática como igreja. Então, eu não teria como ter paz na minha consciência se eu continuasse ali. E eu encerro então este vídeo deixando aqui ao meu lado um card para você conferir o vídeo onde eu explico por que deixei o catolicismo. E também mais um outro card para você conferir o vídeo anterior a este, que revela manuscritos que são mais antigos do que a própria instituição católica apostólica romana, e nesses manuscritos já consta Mateus 28:19. Também vai aparecer aqui um card com a playlist completa desde o primeiro vídeo desta série. E não perca o próximo vídeo, que também estará aparecendo depois aqui no final deste vídeo para você conferir.